Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa aqui no seu canal História e Cristianismo. O programa de hoje vai abordar uma temática de um dos filósofos mais importantes da história do Ocidente. Na verdade, esse filósofo foi um dos construtores daquilo que nós chamamos de sociedade ocidental. Estou falando de Santo Agostinho. Hoje vamos falar da temática do mal e da liberdade nesse filósofo africano. Sem demoras, solta a vinheta! Aurélio Agostinho nasceu na África em 354, na cidade de Tagaste. Era filho de uma cristã de nome Mônica, o seu pai, um pagão chamado Patrício, que depois no leito de morte veio a se converter. Agostinho é daqueles filósofos que enveredou por várias áreas do conhecimento. Ele se tornou maniqueu, depois ele passou por uma escola chamada Escola dos Acadêmicos, depois ele enveredou pelo neoplatonismo, até chegar então ao cristianismo. E nessa jornada ele encontrou um livro chamado Hortênsios, de Cícero, que, segundo ele, foi o que despertou o caminhar filosófico de toda a sua vida. O Agostinho é daqueles homens que passou a vida buscando a filosofia, mas que nem sempre teve uma vida regrada. Foi um homem dado a jogos, às mulheres, como muitos de sua época. É importante observar que Agostinho nasceu numa África romana que estava em transição dessa passagem do paganismo para o cristianismo. Ele escreveu várias obras, dentre essas obras, uma importante chamada do Livre-Arbítrio. Então, essa obra do Livre-Arbítrio foi importante para discutir, refletir sobre a questão do mal e sobre a questão da liberdade. Como cristão e também como filósofo, incomodava o Agostinho como da ideia de uma entidade boa, de um Deus bom, podia aí nascer essa entidade ou essa realidade do mal. Como de um Deus bom surgiu o mal? Quando ele era maniqueu, a resposta era muito simples, que o mundo surgiu de duas entidades ao mesmo tempo, uma entidade boa e uma entidade má. Portanto, o mal era autônomo em relação a essa entidade boa chamada Deus. O problema é que isso não satisfazia plenamente o Agostinho, porque ele já bebia desde pequeno com sua mãe as influências do cristianismo, que apresentava um Deus criador e um Deus bom. Então a angústia do Agostinho fez com que ele buscasse na filosofia respostas para essa situação, a origem do mal. E a conclusão que ele chega, e ele escreve isso no livro do Livre-Arbítrio, é que o mal em si ele não existe, isso que é chamado de mal metafísico. O que existe é o bem, e nisso ele é devedor aqui do Platão, porque o Platão trabalha essa questão do mundo das ideias, e tudo que sai desse mundo das ideias sai em forma de corrupção, que é o mundo das sombras. Portanto, a única realidade que existe é o bem, e tudo inferior a esse bem seria o bem em escala menor. O bem de forma corrupta, né? Quer dizer, você tem um bem em essência e tudo que vem depois não pode ser o bem em essência. Portanto, esse mal metafísico não existiria. Todas as obras de Deus são boas, mas não são boas no mesmo nível dessa entidade ou desse Deus que é bom. Mas isso não respondia a todas as questões. Por que o mal existe? Por que, por exemplo, esse mal físico existe? Por que o mal moral existe? Se o mal metafísico não existe, o mal físico ele é perceptível, assim como o mal moral. O Agostinho, então, ele responde isso através daquilo que ele chamou de livre-arbítrio. Deus nos constituiu com livre-arbítrio para decidir entre o Criador e a criatura, entre Deus e suas obras. Quando nós optamos por Deus,
nós somos livres em Deus. Quando nós optamos pelas criaturas, que também são boas, mas em escala menor, nós optamos pelo pecado. Portanto, aqui a primeira definição de pecado para Santo Agostinho é justamente a escolha das criaturas em detrimento do Criador. A alma que deve buscar a Deus, ela já incorporada, né, ela já num corpo, ela tende agora a procurar mais o corpo do que o próprio Deus. Por isso que o ser humano, segundo Santo Agostinho, precisa de uma graça para ajudá-lo a decidir entre Deus e a criatura. Aqui um dado importante é perceber que liberdade e livre-arbítrio não são a mesma coisa. Liberdade é a escolha correta, é a escolha que fazemos voltados para Deus e não para as criaturas. Portanto, o mal, ele é fruto do mau uso do livre-arbítrio. Em vez de escolher Deus, escolhemos as criaturas. A graça garante a possibilidade de não errar? Não. A graça é apenas um auxílio para agora fazer a escolha correta. Como nós vivemos numa era, né, de corrupção devido ao pecado original, sem a graça o homem optaria apenas pelas criaturas. Mas com a ajuda da graça o homem agora pode escolher. Ele tem plenas condições de escolher o Criador. Mas isso não garante que ele o fará. Muitas vezes o homem, mesmo com a graça, ele prefere as criaturas, e isso é o pecado, como eu expliquei. Então, o mal moral, né, é o mau uso do livre-arbítrio. E o mal físico? O mal físico nada mais é que fruto desse pecado original. O ser humano não nasceu para a morte, o ser humano não nasceu para a dor, mas com o pecado de Adão e de Eva, o ser humano traz essa marca que pode ocorrer aí o mal chamado aí o mal físico. Mas mesmo o mal físico tem uma pedagogia importante. Através dele nós nos voltamos mais a Deus. Então mesmo no mal físico o ser humano encontra um caminho de retorno a Deus. Então essa foi a reflexão que Santo Agostinho fez tanto da liberdade como do mal. O mal metafísico não existe, aqui em pequeno resumo. O mal moral é a má escolha em relação ao livre-arbítrio, né? Escolhemos sempre as criaturas, e o mal físico é fruto do pecado original. Liberdade é quando nós escolhemos estar com Deus. E o pecado, a escravidão, quando nós precisamos ou preferimos escolher a criatura ao Criador. É isso aí. Se você gostou, compartilhe, divulgue, ajude o nosso canal a crescer. Até o próximo programa aqui no seu canal História e Cristianismo.